Olá! Muito boa tarde para essa tarde muito quente. E hoje o assunto será mais quente ainda. Então vamos chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa live. Já vai ser a live número 7. 7 de uma série de lives aqui que estão chegando para te ajudar nesse processo de reconstrução do seu casamento. E hoje terá participação especial. As pessoas já estão abrindo aqui, chegando, enquanto o Instagram começa a anunciar essa live para as pessoas que estão online. Já aproveita para convidar, já aproveita para mandar essa live para mais pessoas, para aquele amigo, para aquela amiga que está precisando de um norte, de uma direção, porque não sabe como perdoar, como lidar com o perdão dentro do relacionamento nesse exato momento. Essa live hoje será uma live especial, porque ela terá um convidado especial nessa live. Na verdade, ele não é só convidado, viu? Ele já é praticamente dono aqui um pouco do espaço e eu quero que ele entre para nos ajudar, inclusive a trazer já um norte, uma direção, porque ele é uma pessoa única, né? Que Deus nos conectou aí em propósito sobre os relacionamentos. Então eu vou chamar ele aqui. Se algumas pessoas já sabem, né? Ele já botou aqui o convite e poder otimizar o seu tempo também, porque esse assunto é de muita valia e importância para os relacionamentos que estão vivendo conflitos nesse exato momento. Boa tarde, pastor Luciano. Olá, minha amiga, boa tarde, tudo Tudo bem com bem? você? Deixa eu me enquadrar aqui. É, eu Opa, disse, estou vendo só do pescoço para e baixo. Agora melhorou. agora? Agora tá beleza. Tudo E aí, bem? minha amiga, tudo sob controle? Tudo bem, olha, tá um calor aqui em São Paulo, que deve estar mais de 35 graus, tá pegando fogo mesmo. Tem um foguinho aí colocando nos comentários. E eu entendo que esse calor não é só físico, né? A gente tem um calor de um assunto hoje que mexe com relacionamentos, que define o rumo de muitos relacionamentos, onde as pessoas querem colocar um ponto final porque não conseguem lidar com isso, com as feridas, com tudo que envolve o perdão dentro de um relacionamento. Então, por isso que eu resolvi te trazer, né? Porque para falar desse assunto tão forte, tem que ter alguém aí que já tem uma bagagem, tem uma experiência, tem mais a tua formação que ajuda a gente a olhar isso, né, por um olhar ainda mais amplo. Uhum. Então, palavra sua. Muito obrigado, minha amiga. Para mim é um prazer enorme estar aqui com você, com esse povo lindo que já está chegando por aqui, bastante gente. Aproveita e diz aí de onde você é, viu? Onde é que essa live está chegando? Enquanto você digita, a Márcia vai conhecendo você. Então você coloca aí seu nome e coloca também de onde você está falando. E Márcia, de fato, o perdão, o caminho do perdão eu chamo de caminho dos 3 Ds. É um caminho difícil, é um caminho doloroso e é um caminho demorado. A ausência do pedido de perdão e a ausência da liberação do perdão é um veneno que tem matado o relacionamento de muita gente. Porque eu costumo dizer, Márcio, e aí isso independe de fé, que perdão é uma atitude sobre-humana. Perdão é uma atitude, uma decisão que está para além de nós. Humanamente falando, eu acho que é impossível a gente liberar perdão em algumas circunstâncias. Esse perdão ele é fruto de algo muito maior. E aí alguém pode chamar de espiritualidade, quem não tem a nossa fé pode chamar de alguma outra coisa, mas o que eu creio é que se não houver em você, e eu sempre encaminho os meus seguidores a fazer isso, se não houver uma ajuda espiritual ou uma ajuda profissional no que diz respeito às emoções, esse relacionamento ele está fadado ao fracasso, porque perdoar implica muitas coisas que a gente vai falar ao longo da nossa live aqui. Perdoar implica na convicção de que você não vai esquecer, até porque a palavra nunca será esquecer, a palavra sempre será superar. Eu brinco que as pessoas não querem ter amnésia, não querem ter AVC, não querem sofrer um acidente e perder a memória. Então, esquecer ninguém esquece. Perdão ele está linkado à superação. Exatamente. E só perdoa quem está disposto a superar. Então, como envolve esse universo de coisas, eu costumo dizer que, pelo seu sentimento humano, Márcia, é impossível você perdoar. É
impossível e muito difícil, às vezes, também você pedir perdão. E a questão não é só perdoar. A questão é, eu que fiz o mal, eu estou disposto a pedir perdão, assumir o meu erro, identificar o que eu fiz, entender a gravidade do que eu fiz, enfim, é uma série de coisas que a gente vai falando à medida que você for delimitando aí, a gente vai falando por aqui. É, exatamente. E é muito profundo, porque quando a gente se depara com uma situação de uma ferida, né? Porque Aham, provoca uma ferida, provoca vários disparos aí, que são até de lembranças, né? Quando você fala de perdão, o que está envolvido no que a pessoa passou? aham, Ou no ato em si de quem praticou algo que foi em desagrado a outra pessoa, ou em quem sofreu aquilo, literalmente, né? Estando do outro lado. E daí você vê que a pessoa lembra das suas, traz as suas memórias, ela dispara seus gatilhos mentais lá da sua infância, que vem de situações de traição, vem de situações de aborrecimento, de frustrações, com situações de impotência diante daquilo. E como lidar com tudo isso? Numa vida adulta onde a gente tem tantos sonhos, tantos desejos, a gente começa construindo um castelo, nem sempre na rocha, e justamente a nossa função aqui, a sua como pastor, terapeuta, e eu também como mentora, é justamente fazer as pessoas a entender que se não tiver uma base sólida para esse castelo se firmar, qualquer processo que venha, como um processo desse, que vem algo que você vai precisar enfrentar. Não dá simplesmente para você falar assim, um dia eu vou olhar isso. Por mais que tenha esse tempo de demora, né, do tempo, como você falou, mas tem coisas que você, o quanto antes você for olhando para essa situação, tendo um outro olhar mais macro de toda a situação, né? Porque qual que é a situação que envolve o lado de quem fez algo para você poder gerenciar aquilo e dizer, puxa vida, ele é uma pessoa como eu, ela é uma pessoa como eu, ele é humano, todo mundo erra, todo mundo falha, ninguém é perfeito, e às vezes, muitas vezes a gente vai numa linha, né, que se não for desse jeito eu não aceito, se não for com com esse checklist que eu já coloquei sobre a outra pessoa, se ela me falhar em alguma dessas coisas, eu não aceito de jeito nenhum. E daí parece que quando a gente fala, né? Acho que Deus vai falar assim: então eu vou trabalhar em você. Eu quero quebrar um Então, pouco do teu ego. mas olha, você disse a palavra correta: ego, orgulho, porque, Márcia, perdoar é tirar o olhar de você, da sua dor e da sua ferida e Exatamente. olhar para o outro. Porque o que acontece com relação à ausência do perdão? Você me pergunta assim: qual é o grande problema entre um casal em que houve, por exemplo, o adultério, que talvez seja a questão mais difícil de perdoar? Geralmente há, de quem foi ferido, um, uma constância. Sistematicamente você está lançando na cara do outro. Você não deixa o outro esquecer. Você está sempre trazendo o assunto à baila. Qualquer discussão, você vai trazer à luz aquele assunto. Mas por que isso acontece? Isso não é consciente. Isso é inconsciente. Quem sofreu o agravo sente muita dor. Se eu fui traído por você, eu vou sentir muita dor porque você me traiu. E eu sempre tenho a impressão de que está sendo fácil para você. Quem foi ferido sempre acha que é muito mais fácil a vida daquele que feriu, e nem sempre é. Daqui a Exato. pouco a gente fala disso. Então, como eu fui ferido e eu sinto muita dor, eu não admito o fato de você também não sentir dor. Então, o que eu vou fazer inconscientemente? O meu inconsciente diz para mim assim: olha, é inadmissível. Você está sentindo essa dor, você está sangrando e o outro está vivendo livre, leve e solto. Então, o que eu tenho que fazer? Ele precisa sentir dor também. Então, eu vou lançar no rosto dele, vou chamá-lo ou chamá-la de sem vergonha, de canalha, disso, daquilo. Vou sempre estar fazendo com que ele lembre ou ela lembre aquilo que foi feito, para que, do mesmo jeito que eu não suporto ou não me curo da dor que eu sinto, o outro também precisa estar sentindo dor. E qual a orientação que eu sempre dou? A mais difícil, que é você fazer com que o outro esqueça. E aí alguém vai dizer, como todos dizem, não, mas aí isso é injusto. Quer dizer que eu fui ferido, eu fui traído e eu vou trabalhar para que o outro esqueça? Sim,
Por quê? À medida em que o outro esquece, você vai esquecendo também. À Uhum. medida que o outro esquece, você vai superando as suas dores. Quanto menos você trata o assunto, menos Uhum. vivo você faz com que esse assunto seja. E aí, se eu lanço no rosto do outro, vamos dizer que foi um adultério. E se eu lanço no rosto do outro, eu estou fazendo com que o outro lembre da pessoa com quem ele adulterou, lembre do caso como ele foi, viva aquilo ali como se fosse hoje, como se Uhum. a coisa estivesse acontecendo hoje. Ou Uhum. seja, eu não permito que ele esqueça ou supere, e à medida em que ele não supere, eu não deixo ou não a deixo superar, eu também não supero. Então, o Exatamente. que acontece? Eu preciso cortar na minha carne. Uhum. Porque à medida em que eu perdoo o outro e não trato o assunto, aquilo vai morrendo dentro de mim também. Só que isso significa, Márcia, vencer o orgulho. É você tirar o olhar de você, é você tirar um pouquinho o olhar da sua dor e voltar o seu olhar para o outro. É você pensar no outro. E aí alguém diz: ah, mas não é justo eu ser ferido e pensar em quem me feriu. Depende do ponto de vista. Se você entender que a cura do outro é o curativo que trata a sua dor e a sua ferida, você vai tratar o outro também. Porque numa traição, Márcio, ou em algo que precise e necessite de um perdão, pode ser que um tenha se ferido mais do que o outro, mas os dois se feriram. Os Sim. dois precisam de cura. Tanto quem feriu quanto quem foi ferido. E para o processo de cura, nesse caminho dos 3Ds que eu faço, difícil, demorado e muito dolorido, precisa haver esse entendimento de que duas pessoas estão sangrando. Uma sangrando porque feriu e outra sangrando porque foi ferida. E não é porque eu feri que eu também não estou sangrando. E aí talvez nasça o grande fantasma e a grande dificuldade e a maior dificuldade do perdão, que é entender que aquele que me feriu, ele também precisa de cura. E Uhum. essa cura, ela começa a ser gerada a partir do meu perdão. O perdão, ele é o ventre que gera a cura de todo relacionamento. Se o Sim. relacionamento ele não for curado no ventre do perdão, ele não há outro caminho que produza cura para esse relacionamento. Então, quando você falou aí você não falou de ego, não, você usou uma outra palavra. Mas quando a gente vence o ego e você abre o coração para que o outro seja perdoado, você está produzindo cura no seu coração também. E quando o seu coração começa a ser curado, significa que ambos estão enfrentando esse processo de cura. E aí, quando os dois corações estão curados, esse relacionamento ele tende a ser muito melhor, muito mais maduro, muito mais sólido, muito mais forte do que ele era antes desses processos que necessitava tanto de perdão. Falei demais, né? Imagina, falou exatamente o que precisava para linkar tudo isso, né? Porque a gente começa a olhar aonde entra muitas vezes a imaturidade de uma decisão precipitada de partir para um divórcio e acabar com o Uhum. casamento. É você olhar para aquilo somente, ah, ele quis fazer isso para me agredir, ele quis fazer isso porque é uma coisa como uma inversão. Existe uma acusação, daí existe uma vítima, né? E o acusador, um joga para o outro, ah, eu só fiz isso por isso, por isso, por isso. E é como você falou, vira uma bola de neve, vira algo extremamente destrutivo para não só para o casal, mas para tudo que está ao redor. Então é como se realmente começasse a minar todo o território do relacionamento, né? Que um casamento, um relacionamento que está sendo construído ali com família, com filhos, quando você vê, está ali como um campo minado. A qualquer momento, se aquilo não for realmente trabalhado, buscado ou sustentado aquilo de um outro modo, como você falou, qual que é o meu olhar que eu tenho sobre o outro? Uhum. Aonde chegamos para isso acontecer? Então, Uhum. eu sempre olho assim daquele olhar assim, ok, se isso aconteceu comigo, para mim, o que que da minha parte foi ausente nesse processo? O que que da minha parte eu não estava presente no lugar que eu deveria estar? Ou realmente foi só do desvio de caráter que essa pessoa está no momento, comprometida com seu coração amargurado que foi em busca de outras coisas, Mas né? Márcia, é exatamente isso. Desculpa te cortar, mas já te cortando. As pessoas usam a ferida como um salvo-conduto para. É como se fosse. Como é que eu vou explicar?
Bom, o outro me traiu. Ponto. Isso anula tudo de errado que eu fiz até aqui. Uhum. Porém, é um outro assunto, mas eu quero sempre deixar claro que feridas e traições, elas são explicadas, mas nunca justificadas. Uhum. Ou explicáveis, mas não justificáveis. Uhum. Explica, mas não justifica. Uhum. Ok? Eu errei. Por que eu errei? Porque eu quis. Mas a minha esposa não faz isso, não faz aquilo, me trata dessa maneira, Ok, explica, mas não justifica. Uhum. Porque, e eu sempre digo que o passo mais importante no processo de perdão e restauração é você matar no peito o seu erro. Eu traí, eu feri, eu errei. Ponto. Mas a Márcia não me dava atenção, mas a Márcia não conversava comigo, mas a Márcia não se arrumava, mas a Márcia, não interessa o que a Márcia não fazia. Uhum. O que ela não fazia não me dá o direito de fazer o que fiz. Uhum. Ponto. Esse é o Uhum. primeiro ponto. Eu preciso reconhecer. Uhum. Porque em pedido de perdão não há mais, porém, todavia, nem contudo. Uhum. Olha, Márcio, eu quero te pedir perdão pelo que eu fiz com você, foi horroroso, mas você não. Então eu não estou pedindo perdão. Se há mais, porém, enfim, não há pedido de perdão genuíno. Sim. Porque o pedido de perdão genuíno, ele veste essa camisa da responsabilidade. Sim. Entende? Então, o que você está dizendo é muito importante, porque às vezes o outro não se cura e não deixa a relação curar, porque ele se faz. Ele veste todas as roupas que o vitimismo oferece para ele. Uhum. Todas. Ele coloca todas as carapuças, todas as, enfim, as roupas do vitimismo. Quando é horroroso alguém errar com você, mas não era para acontecer, mas já que aconteceu, deixa eu ver onde eu posso melhorar. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Porque pode ser, Márcia, que você faça uma avaliação sua, uma autoavaliação, e você chegue à conclusão de que não houve nada da sua parte que motivasse aquela ferida, aquela dor, aquela traição. Sim. Pode acontecer. Eu olho para mim, não, peraí. Deixa eu olhar minha vida. Não, eu não deixei a desejar aqui, eu não deixei a desejar em área nenhuma. Foi, de fato, uma falha de caráter do outro. Porque a gente fala disso depois, mas a diferença entre falha de caráter e falta de caráter são duas coisas completamente diferentes. Mas pode ser que nessa avaliação você entenda que algo esteja equivocado e que você precise melhorar para que aquela porta ali não seja aberta de novo, entende? Uhum. Exatamente. É aí que mora esse olhar, que uma das coisas que hoje eu vejo mais, assim, tudo que eu estou passando, os processos, na formação que eu estou fazendo, né? Eu faço uma formação de cura e libertação, e a gente fala muito nesse processo de olhar para o nosso coração. O quanto o nosso coração, né, que não é o órgão ali que bombeia o sangue, mas o coração que guarda as nossas emoções. Uhum. Se a gente não tem as nossas emoções ali blindadas, como de tudo guarda seu coração, tá lá na palavra de Deus, né? Sabe mais do que eu aí, sobre todas as coisas que devemos nos atentar e vigiar, onde que mora o começo de um desejo, o começo de uma fuga, o começo de algo que você vai chegar nesse comportamento. E depois, quando a gente começa a entender isso, né, guarda o teu coração. E isso vale para o processo de ambos, de quem sofreu e de quem também quem sofreu sofreu uma traição ou qualquer tipo de traição. A gente está falando aqui de um perdão. Quantos casais hoje se separam? E esse é um depoimento que eu recebo muito, porque eles não conseguem alinhar o dinheiro do casal. Então é aquela história assim, a mulher compra demais, ou o homem compra demais, esconde da mulher, gasta. É aquela história assim, eu comprei hoje um monte de roupa, vim para casa, abri o armário, saquei tudo dentro do armário para meu marido não ver. O marido faz um monte de conta absurda para a mulher também não ver, e já começa a rolar outros problemas no casamento que vão desenrolando outras feridas ainda maiores. Então, eu vejo justamente isso. Quando a gente está com o nosso coração ali, com as nossas amarguras, a flor da pele, né? Então, você nunca quis olhar
para as coisas que aconteceram desde a tua infância. Você nunca quis olhar para tudo que te machucava. Você nunca quis olhar para essas faltas que você se sente desde então rejeitada, abandonada, se sente lá sempre naquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. É como se você tivesse ali uma mina, né, aberta para vir uma interferência externa, e eu acredito muito nisso, porque a gente sofre interferências externas também. A gente tem esse mundo espiritual que ele não está para brincadeira aí, ele está exatamente para acabar com os relacionamentos. E quando acontece algo mais fatal, como um adultério, como você mesmo mencionaste, se a gente não pegou o nosso coração, curou ele, começou a fechar, como você falou, qual que é o objetivo? É que a outra pessoa, que esqueçamos isso, esqueçamos não de amnésia, mas que a gente coloque aquele assunto no lugar que ele merece lá, né? Ele foi um assunto tratado, curado, mas ele vai ficar lá, naquela gavetinha que não é mais útil ao nosso casamento. Então, quando a gente tem uma decisão, e é uma decisão que muitas vezes tem que partir de uma pessoa. Quando você falou ali de difícil, demorado e... Dolorido. Tem mais um. Dolorido. E daí até vou sugerir, né? Quando a gente fala difícil, quando a gente fala desafio, o desafio é menos difícil que o próprio a palavra difícil. Quando você supera algum desafio, né? A palavra desafio ela traz mais leveza no processo do que o difícil, que já é uma palavra mais pesada. Então, quando a gente fala sobre esses processos, às vezes uma das partes vai ter que simplesmente falar assim, ó, tá bom, a partir de hoje, acabou. Eu não vou mais tocar nesse assunto, porque esse assunto são a entrada de todas as outras brechas na nossa vida. A brecha que um vai dar desculpa, porque daí é aquela coisa, a mulher tá ferida, tá magoada, sentiu que a pessoa traiu, então agora ele me paga, me dá o cartão de crédito, eu vou lá e compro, escondo. Tá vendo como é uma bola de neve que vai minando cada vez mais o casamento? E daí, ao invés do casamento ser reconstruído e restaurado, ele começa realmente a continuar patinando. Daí é aquela coisa que não é nem a longo prazo, a curto e médio prazo vai vir outro problema que não vai ser superado, porque não foi colocado, como você acabou de falar agora há pouco ali, na responsabilidade, na maturidade de assumir qual que é o meu papel, qual que é o meu lugar aqui e qual que é o que eu preciso seguir daqui para frente. E eu gosto muito da palavra, né? Quando a gente vai lá na palavra e vê, puxa vida, como que Jesus olharia para essa situação, né? Hoje, para mim, eu trago tudo isso no relacionamento, porque se a gente bota o olhar de Deus sobre a relação, como que ele olharia para essa outra pessoa que falhou comigo? Será que ele teria esse olhar de condenação? Ou se essa pessoa realmente está arrependida, qual que é o nível de arrependimento dessa pessoa para ela realmente restituir e reparar a relação? Então, eu vejo que envolve tanto esse olhar, como você falou, né? De a gente poder olhar para o outro e entender que, bom, o que eu preciso tirar do meu ego, do meu orgulho, para entender que esse processo eu vou precisar enfrentar junto. Mas, mais ainda, sabe? Eu vejo que o processo ele é tão perfeito quando ele é feito com carinho, como você mesmo falou. Que o relacionamento ele se torna numa base tão forte, depois que você acha assim, não, mas depois de vaso trincado, né? Aquela expressão lá, vaso trincado não tem mais o que fazer, você tem que jogar fora. Justamente ao contrário, vai ter um valor único, único. Você passar por um processo e você entender que aquele processo ele foi útil para você por algum motivo ele foi útil. Talvez foi para quebrar justamente teu ego e teu orgulho. Para mim aconteceu isso, né? O meu processo de restauração do meu casamento, eu precisei quebrar meu ego e meu orgulho. Depois de a gente passar por uma crise que estava praticamente afundando, nós tivemos uma interferência espiritual muito forte. Eu falo que se você deixa brechas abertas, as coisas vêm à tona, né? E a gente teve um processo espiritual mesmo, feito uma amarração espiritual, não sei quem que acredita, mas eu vivi na pele, então eu posso falar. E aquilo estava como envolvimento, né? Envolvimento do meu marido, que eu já tinha percebido sinais de uma outra pessoa, e aquilo a gente teve que um dia chegar numa conclusão de, olha, a partir de agora a gente não vai mais tocar no assunto, porque não tinha mais como continuar. Se eu continuasse lembrando de tudo que estava ligado com aquilo, sabe? Mas foi um momento muito dolorido, muito delicado, mais um D aí, ó, delicado, difícil, demorado e dolorido, viu? Porque ele é delicado. É delicado porque naquele momento é o momento que se você não se firmar em algo, se não se firmar em Cristo, se não se firmar na palavra, hoje eu tenho muito consciência disso, sabe?
respeito todas as religiões, mas assim, para mim, quando você coloca lá para Jesus, para Deus resolver, você consegue limpar os seus olhos, você consegue ver com olhos espirituais tudo que acontece ao seu redor. Então, também falei demais, mas eu queria Peraí, trazer um deixa item eu que só estava anotar uma falando. pergunta da Célia aqui. Arrependimento do outro não cura o coração. Então vamos lá, Márcio. Primeiro, eu entendo quando você fala da palavra difícil, talvez a palavra desafio traga mais leveza para o processo. Não. É difícil mesmo. E eu vou te dizer por quê. Aí eu estou falando como psicanalista também. Quem quer passar por um processo de restauração precisa entender e reconhecer que é difícil. Ponto. E eu vou mais além, Márcia. Você viveu isso, eu também. Por questões diferentes, e um dia a gente vai tomar um café conversando sobre isso. Eu vou mais além. Quem quer passar por um processo de restauração precisa entender que é insuportavelmente difícil. Beira a insuportabilidade. E por que eu digo isso, Márcia? Porque a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas que entram num processo de restauração do casamento, nunca acham que será tão difícil como de fato é. E aí, quando passa aí um período, vamos botar aí de um ano, e eu estou jogando muito lá embaixo, tá? Passado um período de um ano, o que a gente mais escuta é: eu não aguento mais, quando é que isso vai passar? Parece que isso não vai acabar nunca. Porque é uma ferida, é uma ferida muito grave. É claro que existe a traição por questões financeiras, é claro que existe a traição por uma série de questões, mas eu acho que o que deve ser abordado com mais carinho é o adultério, porque essa é a pior de todas as traições. Uma grande amiga minha de São Paulo, Iris Corelli, ela usou uma frase uma vez que eu adotei para mim: o adultério é como um tiro a queima-roupa, sabe, que você dá no outro. E de fato é. E então, se eu quero viver o processo de restauração, de perdão, eu preciso entender que é muito difícil. Ponto. Não tem outra palavra, não tem um jeito mais palatável de você entregar o pacote do perdão e da restauração a quem te procura. Há momentos em que você vai entender que você não é capaz. Há momentos que você vai passar por esse caminho, por esse viés em que você entende que não é capaz. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo nasce da pergunta da Agedi Tenório. Perdão não quer dizer continuar, é verdade. Ninguém é obrigado a continuar com ninguém. O perdão e a restauração do casamento é o ideal, mas não é uma obrigação. E por que eu estou dizendo isso, Márcia? A primeira pergunta que eu sempre digo a quem me procura buscando restauração no casamento é: você quer? É isso que você quer? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a suportar as dores? Você está disposto a se abrir para o outro? Você está disposto a encarar todas as adversidades que vão nascer desse processo? Não, não estou. Então você não está pronto para perdoar. Então você não está pronto para esse relacionamento. Porque se você não está... E aí eu entendo o que você falou da gaveta, mas eu nesse processo, eu sempre uso um termo diferente. Eu uso o termo gavetas e lixeiras. No processo de cura e restauração de um casamento, você precisa deixar muito bem delimitado o que pôr na gaveta e o que pôr na lixeira. Sim. E se você não estiver disposto a colocar tudo aquilo que envolveu o que necessita de perdão na lixeira, você não está pronto para perdoar. Então, perdoar é uma decisão, é uma escolha. Eu preciso decidir perdoar. Ponto. E aí eu entro nesses questionamentos. Você quer perdoar? Terceiro ponto. Perdão é algo que necessita de atitudes dos dois.
Deus restaura, Márcia, tudo. Amém ou não amém? Amém. Mas ele não restaura quem não quer ser restaurado. Ah, sim. Então, eu creio que Deus restaura tudo e todos. Mas o nosso Deus não invade, não chuta a porta, não arromba. Não. Então, Deus só restaura quem quer ser restaurado. E há momentos em que o casal vai buscar a restauração. Há muito tempo atrás, eu fiz um atendimento e o casal estava junto, online. Eu estava ali conversando com os dois e o Espírito Santo me deu uma luz assim na hora, porque eu senti que o cara estava massacrando muito a esposa. Ela era louca, que ela sufocava ele, que ela não sei o quê, que não sei o quê, babá. O Espírito Santo me deu uma luz naquele momento. E eu disse, no final do atendimento, eu disse, olha, Deus só vai abençoar se os dois estiverem na verdade. Se tiver alguma coisa oculta, vocês podem morrer falando comigo ou com outro profissional, com outro pastor, que nada vai acontecer. E no outro dia, a esposa me procurou, dizendo que eles estavam conversando comigo naquele momento e ele já tinha marcado para sair com a amante no outro dia. Então, assim, Deus vai restaurar isso? Não vai. Não vai. Por quê? Porque eu não quero deixar. Então, percebe como essa questão do perdão e da restauração, ela vai envolvendo, por isso eu digo que é difícil, porque vai envolvendo muitas coisas. E aí você me pergunta assim, Márcia, mas, Luciano, como é que a gente sabe que uma pessoa se arrependeu? Quando o arrependimento for tão flagrante quanto o pecado. O dia que o arrependimento se torna tão flagrante quanto o erro, significa que, de fato, essa pessoa, ela se arrependeu. E eu sempre digo, repito, que o arrependimento ele tem que ser tão flagrante, tão gritante, tão escandaloso como foi o erro que ele cometeu. Você que errou não pode agir como se aquilo fosse normal. Porque uma das coisas que fere mais ainda quem foi machucado é o outro achar, e aí é uma outra porta que se abre nesse processo, é o outro achar que tem que ser mais fácil para quem foi ferido. Mas, Márcia, você quando trata os casais, ele não esquece, ele não para de falar, já se passou um ano e ele continua falando disso. Bom, eu tenho que me curar? Tenho. Mas quem feriu tem que entender esse processo na vida do outro também. Senão, não funciona. E por que eu estou falando tudo isso? Para responder a G de Tenório, que eu não sei seu nome, minha irmã, me perdoa, tá? Você pode perdoar e não continuar? Não é o ideal, mas pode. Mas pode. Qual é o ideal? Restaurar. Porque quando você perdoa e há uma restauração, Gedi, esse relacionamento ele fica muito mais forte e muito mais maduro. E aí uma outra palavra foi do Fábio, quando ele disse que no meio evangélico o problema é que o divórcio ficou normal. Discordo, Fábio, não ficou. Divórcio nunca foi, não é e nunca será normal. O que acontece hoje, Fábio, é que as pessoas mudaram. Antes nós tínhamos mulheres que suportavam tudo caladas. Hoje não. Então muita coisa mudou. Não é o meio evangélico só que mudou, não. Eu, por exemplo, Fábio, eu não jogo um divorciado fora. Eu oriento a não divorciar. Mas eu não jogo nenhum divorciado fora e sei que a Márcia não joga também. Nós trabalhamos, Fábio, tanto eu quanto a Márcia, nós trabalhamos para que o casal não se divorcie. Exatamente. Agora, se não tiver outro jeito, eu preciso gerar como pastor saúde para esses dois seres humanos. Então, uma coisa, Fábio, nada tem a ver com a outra, tá? E a Célia, para devolver a palavra a você, Márcia, quando o arrependimento do outro não cura o coração de quem foi ferido. Célia, isso é muito mais sobre quem foi ferido do que sobre quem feriu. E aí, Célia, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes, quem feriu, Célia, sente tanta dor quanto você que foi ferida, ou quanto a pessoa que foi ferida. Às vezes, quem machucou, ele vive um inferno muito maior do que quem foi machucado. Porque quem feriu, Célia, sente duas dores.
ou uma dor ao quadrado. Ela sente a dor de ter te machucado e ela sente a dor de ver você sangrando. E é muito ruim para você que feriu ver o estrago que você fez na vida do outro. E às vezes quem fez o estrago, Célia, se sente completamente impotente. Às vezes a gente coloca um label, né? A gente coloca um adesivo de vilão em quem traiu, e é claro que é um erro horroroso, mas é uma falha, é uma fragilidade da pessoa, é um escorregão que ela deu. E às vezes ela sente tanta dor quanto você que foi ferido. E pode ter certeza que essa dor é uma dor dupla. Ele sente dor pela culpa de ter te ferido. E ele sente dor por ver o estrago que essa ferida promoveu em você. E aí você, Célia, me pergunta, ele se arrependeu, mas eu não curo o meu coração. A questão de não curar o coração talvez seja muito mais sobre você do que sobre o outro. Você está disposta a superar? Você está disposta a abrir o coração de novo para o outro? Você está disposta a colocar esse assunto na lixeira? E eu não estou falando de colocar uma pedra em cima, porque eu não sou a favor disso, Márcia. Eu sou a favor de curar. Colocar uma pedra em cima não significa dizer que você curou. A hora que você precisar tirar aquela pedra, o assunto está ali vivo ainda. Então, Célia, é muito sobre você. O meu coração não está curado. Mas se o outro já pediu perdão, se o outro já se arrependeu, se o outro já demonstrou a você de todas as formas que aquilo foi uma falha e que ele não vai fazer de novo, eu sinto te informar, não há mais nada que ele possa fazer para curar o seu coração. Aí, Célia, e mais quem estiver passando por isso, é muito mais sobre você agora do que sobre o outro. Falei demais, Márcia. Imagina, falou exatamente o que E precisava, aí, né? Se a gente começa. o meu amigo doutor Adriano, pastor Adriano Rocha, meu advogado, meu amigo, ele falou uma coisa aqui interessante que é verdade. É duro, mas é verdade. Para quem foi ferido, só tem um caminho: perdoar e avançar. É sobre isso que eu estava com todo jeitinho e carinho aqui tentando falar, e o Adriano, ele é mais firme que eu. E é isso, Márcia. Não tem outro caminho. Por isso que, na verdade, quando eu me referi à história da pedra, como é assim? Como ele leva tempo, esse processo leva tempo, como você falou, isso é exatamente isso. Leva, às vezes, anos e anos até você colocar aquilo no seu coração, processar. Então, se você deixa aquilo ali aberto, né? Você tem um estancamento, tem que estar estancado. Dizer, opa, calma aí. Eu não posso deixar isso aqui jorrando, senão eu não consigo dar um passo além disso. Eu não consigo avançar, eu não consigo fazer nada, eu não consigo ter esperança, eu não consigo ter alegria. Porque qual que é a dificuldade de quem passa pelo processo? Tanto de quem sofreu ou quem foi o agressor, digamos assim, a vítima e o agressor. Existe ali alguém que está vivendo daquilo e não consegue sair daquilo. Enquanto você não começar a olhar aquilo com alegria, aquilo com entusiasmo, não o processo em si, mas de olhar e dizer, meu Deus do céu, o que eu posso fazer de diferente nesse exato momento? Como que eu posso abrir meus olhos para uma nova perspectiva? Porque o processo de você curar suas feridas, ele vem muito de você colocar novas perspectivas, colocar um novo olhar, colocar um renovo nisso, colocar um bálsamo nisso para isso começar a trazer as respostas que a vida dá. Quando a gente começa a ver que toda a nossa dor, ela teve uma serventia, é incrível dizer isso, né? Mas o Senhor, ele é tão bom. E parece que para nos lapidar, ele coloca alguns processos para lapidar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, o nosso controle sobre o outro. Porque muitas vezes, todo esse processo que aconteceu antes, nos bastidores, que só conhece quem está lá no casamento, é que levou a situação, o casamento fica tão insustentável, porque nunca foi exatamente estabelecido firme, né, em princípios, em bases, em conversas, em diálogo, em um respeitar o espaço do outro, como uma pessoa ali colocou, eu não acredito, agora não lembro exatamente o nome da pessoa, porque depois foi a Beatriz que falou, mas ela falou assim, eu não acredito, depois que perde a confiança e o respeito, que há nada mais que possa ser feito. Eu te digo pelo que eu vivi, eu tinha perdido tudo.
conexão, respeito, intimidade, vontade de ficar junto, os planos. Eu estava prestes a assinar um divórcio, eu estava com um advogado, psicólogo já cuidando dos filhos. E a gente conseguiu restaurar tudo. Então não existe impossível quando um dos dois, começa com um, não é? Os dois precisam, sim. Não, você não pode forçar o seu marido, você não pode forçar a sua esposa a ficar com você. Não existe isso. Ninguém vai forçar alguém. Ou você fica comigo, né? Ou isso seria muita arrogância, prepotência da nossa parte. Mas a questão é que ele pode. A questão é que pode ser feito sim, porque o casamento ele é um projeto de Deus. Família é um projeto de Deus. Hoje, como o próprio Fábio colocou ali, que está ficando normal, né? O normal, o divórcio, é porque existe um plano de destruir tudo. Começa por onde? Começa pela a bendita, né? A bendita maldita da traição, que entra no casamento, acaba com os laços de confiança, a outra pessoa já está enrijecida com seu ego lá em cima, eu não aceito isso, é um ponto final, cada um para um lado. Como se isso fosse a solução. Só que isso vai desencadear um monte de outras consequências pela família e pelas próximas gerações. Então, como o próprio pastor falou, nós realmente, quem passa por nós, eu tenho certeza que não vai ouvir de nós a solução, se separa que é melhor. Não. Márcia, tem duas pessoas aqui dizendo. O Fábio escreveu assim, ó. Estou lutando pelo meu casamento, sou cristão, assim como meu cônjuge. Ela deu entrada no divórcio com a justificativa de que foi Deus que mandou, sendo que o Senhor que eu sirvo é de família. E aí a Thaís comentou, estou vivendo exatamente isso. Meu marido disse que o Senhor falou para ele que tinha que se separar de mim. E aí? Essa para os universitários? Bom, eu não. Realmente é aquela coisa assim, eu não sei qual que é o Deus que está ouvindo, né? Se Deus mudou a palavra e explicou para essas pessoas que ele tem uma outra visão sobre o que está acontecendo. A questão é que existe. A gente vai entrar num outro assunto, né? As vozes que ouvimos, as vozes que estamos ouvindo. Quando eu cheguei naquele momento que a pessoa comentou lá que não existe vaso quebrado, porque, né, vaso quebrado que conserta lá do cristal, e a pessoa falou que não tem mais o que consertar, eu estava falando justamente disso, e junta com essas duas coisas aí que as pessoas colocaram, né? A Thaís e o Fábio, essas duas situações. Existe sim um mover que é nosso e existe um mover de Deus. Só que quando uma das pessoas está tão cheia da sua razão, está tão cheia do seu ego, está tão cheia dos seus argumentos, do seu checklist há anos que ela vai enfrentando algumas situações e uma das partes vai cansando, independente de chegar no ponto de divórcio, como agora está falando, a outra pessoa pediu divórcio, talvez não seja o fato de uma traição, mas a pessoa deu entrada no divórcio. Existe um ego muito, é meu ponto de vista, existe um ego lá em cima, um orgulho lá em cima, uma razão lá em cima que não tem conversa. O que ela quer? Ela quer ouvir das outras pessoas algo que vai validar que esse marido, essa mulher não presta. Então, tudo que ela está ouvindo, que está contrário ao que um dia foi prometido para ela de uma família, de um casamento, de uma restauração, que isso é possível, porque já existiu isso lá, quando a aliança foi formada. Então, o que vale uma aliança? O que vale um compromisso que você fez com Deus? Né? O compromisso não é só com a sua esposa, o compromisso é com Deus. Então, para mim, é algo que as pessoas precisam limpar os seus ouvidos. E eu vivi isso. Eu estava vivendo um processo onde meu ego e meu orgulho estavam nesse nível. E eu ouvi... Aí eu vou falar para vocês o que eu ouvi, né? Estava nesse nível que não tinha mais conserto. Não tinha mais conserto. E eu levei um direct de Deus, né? Não sei se eu te falei essa expressão, Luciana. Eu levei um direct de Deus porque eu não tinha mais o que fazer. Só que eu tinha dentro de mim algo, e daí eu falo que é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo estava falando assim, você vai por esse caminho? Eu vou te mostrar outro. Só que eu não sabia que era o Espírito Santo. Naquela época, não era nem convertida. Era para mim algo que eu ouvia, né? Da minha mente. Sei lá, o que tá minha intuição, que tem alguma coisa errada. E Deus me deu uma revelação, mas essa revelação foi muito forte do que ele estava vendo além de mim. E ele não deu assim, você se separa que vai ser melhor para você. Mas ele deu uma corda que eu posso fazer o que você não pode. Então, é uma linha muito tênue, né? Onde existe engano, onde existe comparação, onde existe, às vezes,
perspectivas erradas sobre o que está acontecendo. Eu não sou dona da verdade, muito menos, tenho certeza que o pastor Luciano não usa também nenhum tipo de expressão que ele vai dar, o que tem que ser feito, mas o caminho que nos mostra de relacionamentos, existem muitas feridas que vêm sendo semeadas dentro de um casal ao longo de anos, de um e de outro. É como se ambos semeassem maçã e lá no final quisessem colher pera, uva, só que eles semearam outra fruta a vida inteira. E aí vem tudo à tona, né? À tona que vai um dia desembocar numa traição, vai desembocar num jogar no outro, enfim. Então, esse é o meu ponto de vista, sabe? Que o ego e o orgulho precisa ser deixado de lado. Só que esse é um processo que você não convence o outro. Você não convence. Mas o Espírito Santo convence. Você não pode fazer, mas ele pode fazer. Eu estou passando isso hoje exatamente com um casal que eu tenho. Aí é o Espírito Santo me avisando que isso está acontecendo de maneira muito sutil, mas está acontecendo. Está acontecendo da fé entrar e fazer o que precisa ser feito. De Deus entrar e precisa fazer o que precisa ser feito. Qual que é a tua visão sobre isso, Luciano? Sobre o que você falou agora ou sobre o início, que foi a pergunta de Deus? As perguntas. Você passou para mim e vou passar para os universitários. Fábio e Thaís, vamos lá. Primeiro, eu não tenho por hábito me meter aonde as pessoas dizem que Deus falou. É Deus que falou? É. Quem sou eu na fila do pão para dizer para vocês que não foi Deus quem falou, né? Agora, algumas coisas, Fábio e Thaís, precisam ser esclarecidas. Primeiro, Deus, ele separa pessoas? Não. Ao passo que Deus também não tem obrigação de fazer dar certo aquilo que ele não uniu. Isso eu tenho muito claro no meu coração. Deus não tem a obrigação de fazer dar certo o que ele não uniu. Ponto. Porém, como diz o cantor brasileiro, não há nada que comece errado na terra que Deus não conserte do céu. O que nasceu errado vai dar errado, negativo. O que nasceu errado tem uma probabilidade gigante de dar errado. Mas, se eu não creio que do céu Deus possa corrigir, eu vou fazer outra coisa, eu vou vender pipoca, vou, sei lá, vender picolé e vou deixar de fazer as coisas que eu faço. Porque Deus pode restaurar qualquer coisa. Então, os cônjuges de vocês estão dizendo que Deus está mandando eles se separarem. Eu não vou me meter nisso aí porque não sei o relacionamento que eles têm com Deus, enfim. Agora, é muito diferente do Deus que eu sirvo. É muito diferente do que Deus me move e fala comigo. É muito diferente do Deus que tem poder para fazer aquilo que eu não posso. O que eu acho honesto é não meter Deus no meio de coisas em que ele não está. Seja honesto. Eu não amo mais, ponto. Eu não quero mais, ponto. Eu não estou mais afim, ponto. Não coloca Deus, como diz um grande amigo meu, não coloca Deus nessa onça, não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Então, assim, mas, se alguém diz que é Deus que está mandando, eu fico com a minha insignificância de que eu não sei nada, mas confesso, Fábio e Thaís, que é muito diferente do Deus que eu sirvo. Eu já entreguei um papel de divórcio para minha esposa assinar há 6 anos atrás. Eu entreguei. E qual é o resultado disso? O resultado disso, Fábio e Thaís, é que dia 16 de novembro nós vamos fazer aqui na igreja um culto por 25 anos de vida conjugal, bodas de prata. Que dia? Ou seja, 16 de É meu novembro. aniversário de casamento. Não, meu aniversário de casamento é dia 6. E dia 16 é o culto. E a gente ora por vocês também, viu? E aí 25. Por quê? Porque Deus restaurou o que era... Eu vou inventar uma palavra. O que era irrestaurável. Deus restaurou. Então, assim, esse é o Deus que eu sirvo. Agora, no que diz respeito a você
e você disse algo que eu gostei muito aí, que é você ter o seu orgulho ferido e vencer aquilo ali. O perdão sempre vai ser filho da humildade. Vou botar no Instagram amanhã, viu? O perdão sempre será filho da humildade, porque a soberba, o orgulho, não gera o perdão. Ou você tem uma atitude humilde, submissa, ou não tem como acontecer perdão, tá? Então, voltando e respondendo a Thaís e ao Segura aí comigo, ó. Fábio. Você continua com a live aí que eu vou ter que desligar uma campainha lá, não, viu? Não tem problema não, pode ir. Pode ir, não tem problema não. E aí, Fábio, respondendo você e a Thaís, eu não acredito que Deus tenha nada a ver com isso, tá? Agora, Deus não tem obrigação de fazer dar certo o que ele não uniu, mas se os dois consagrarem aquilo que ele não uniu diante do Senhor, Deus ele pode restaurar e fazer dar certo. E, em terceiro, eu não creio em um Deus que separa nada e ninguém. Deus ele sempre será um Deus de restauração, a não ser que os dois não queiram ou que um dos dois não queira, tá? Então, assim, perdão é uma atitude, perdão é uma escolha, perdão é uma decisão, perdão é seguir o caminho dos 3Ds, difícil, dolorido e demorado. Não é fácil, demora mesmo, mas quando você coloca o seu coração em Deus e quando você se abre para esse perdão, o perdão ele acontece. A Danila, nome diferente, Danila. Divórcio só é uma quebra de contrato. A aliança estabelecida com Deus, essa não acaba. Deus não desfaz uma união para fazer outra. E o ego que sempre fala mais alto. Deus restaura tudo. Vamos crer, fé. Então, Danila, de fato, você está certa. Todo divórcio, Danila, ele não acontece no papel, ele acontece aqui. Eu conheço um monte de gente que está casada aqui, mas que já divorciou no coração há muito tempo. Então, divórcio não é a quebra de um contrato ou de um documento. Divórcio é a quebra de uma aliança, que é feita no coração. Toda vez que eu faço um casamento e que eu faço a cerimônia das alianças, eu digo que essa joia é a materialização daquilo que existe no coração e ninguém consegue ver. Ou seja, toda vez que alguém olha essa aliança, isso significa que há alguém no meu coração, há um sentimento no meu coração que eu não consigo mostrar. Então, como eu não consigo mostrar, eu uso essa joia para materializar. Desligou? Na verdade, entregas de compras programadas, que você nunca sabe quando entrega, aparece bem no meio da live. Olha que denso. Então tá bom, senão Deus está te abençoando e você está comprando. Assim. Mas vamos já chegando quase ao fim aqui, né? Porque já está passando do nosso horário. A Josilene, ela perguntou assim, Márcia, pastor, e quando a gente perdoa várias vezes e o outro não muda? Trai o tempo todo. Aí, Josilene, eu chamo isso de falta de caráter. Foi o que a gente falou lá no início da live. O que é falha de caráter? Trair alguém não faz de você um adúltero. Pastor, o senhor está ficando maluco? Não, não estou. Você pode adulterar e não ser um adúltero. Ou seja, houve uma falha no seu caráter. Você escorregou, tropeçou. Naquele momento da sua vida, o seu caráter falhou e você traiu. Mas você se arrepende, se amargura, se angustia, coloca diante de Deus, não faz de novo. Vive para não fazer aquilo de novo. Aquele adultério não fez de você um adúltero. Ponto. Mas tem aquela pessoa, Márcia, que nunca encostou numa mulher. Ele é casado, nunca encostou numa outra mulher. Mas ele vai na igreja, por exemplo, ele não pode ver uma irmã passando na frente dele, que ele tira a roupa daquela irmã com o olhar. Ele deseja com todas as suas forças. Ele nunca encostou em ninguém, mas é um adúltero. Quanto mais. Entende? E, nesse caso, minha irmãzinha, você que colocou a pergunta, já não é uma falha
de caráter, é uma falta, porque fez hoje, fez amanhã, fez depois, continua fazendo. Isso demonstra que falta nele caráter para manter a fidelidade do casamento. O que eu faço, pastor? Minha irmã, é uma decisão só sua. Eu e a Márcia podemos te ajudar na, 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 na periferia disso aí, em tudo que envolve isso aí. Mas a decisão do que fazer vai ser sempre sua. Por que sua? Líder religioso, aí um outro assunto, líder religioso precisa entender que ele não é dono de ninguém. Ele é só um líder religioso. Deus não me chamou para dizer a você, faça isso, faça aquilo, haja dessa maneira, decida desse jeito. Negativo. Eu não tenho escravos, eu tenho ovelhas. Então, eu posso dizer para você, se você continuar com ele, vai acontecer assim, 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 assim. Se você decidir não continuar, vai acontecer assim, 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 assim. E aí você toma a sua decisão. Tá bom? Em Deus. Muito bem. Esse assunto dá para falar a tarde inteira, né? Tá. Uma pessoa comentou aqui, só para a gente fechar, ela colocou ali, o arrependimento é a mudança de atitude. E daí eu lembrei da semana passada, né, do que eu faço parte de um grupo de restauração também. A gente continua se alimentando da palavra, né? Eu e você, a gente está sempre envolvido com algumas coisas. E ali a gente tinha 3 passos dentro desse processo de restauro. E eu acho importante a gente trazer hoje com esse tema. É o arrepender-se, né? Que é se arrepender-se genuíno mesmo, da pessoa quebrantar o seu coração e entender que, caramba, onde foi que eu pisei na bola? Eu estou destruindo minha família. É como se tirasse uma venda dos olhos. Esse é um processo que você que está do outro lado, que você está passando, deixar aí como conselho para quem o marido está falando isso. Então, realmente, faça com que no teu lado de esposa ou no teu lado de esposo, peça que o Espírito Santo ajude essa pessoa a tirar as suas escamas que estão cegando ela no ego, no orgulho e na vaidade, e que ela realmente sinta no coração dela esse profundo arrependimento. E esse arrepender-se que vem do profundo, né, o arrepender-se realmente genuíno, de coração quebrantado e contrito, vem depois de uma segunda fase, que é onde a gente pede o perdão à outra pessoa. Aquilo que você falou. Quando você pede o perdão, é o me perdoe mas, né? Quando eu falo, me perdoe mas, você já quebra todo o perdão que você pediu anteriormente. Porque não existe o mas. Então, você bota alguma condição para a pessoa te perdoar, né? Ou alguma coisa que aconteceu justificando o seu perdão. E daí foi até algumas coisas que a gente colocou aqui. Outro erro que as pessoas cometem. Desculpe se machuquei você. Como assim desculpe, né? Você não precisa pedir desculpa, você tem que pedir perdão. É uma outra coisa que envolve. E daí, me perdoe se eu te ofendi. Como assim se eu te ofendi? Agora você vai dar o direito, né, de a pessoa... A gente faz cada coisa na nossa mente. E eu me perdoe por qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu fiz o que fiz. E eu preciso que você me perdoe sobre essa minha atitude errada contigo. E daí entra, como ela falou sobre a atitude, a restituição, que seria o terceiro passo. Então, arrepender-se, né, o pedir perdão e a restituição. E ela pode vir na sequência com as suas ações, com as ações do outro. E não é você falando assim, agora que você fez isso, você vai ter que fazer uma viagem comigo não sei para onde, trocar meu carro, etc. Não. É na condição dela genuína de ela entender que é a atitude dela do dia a dia, de estar mais próxima. Mas isso tudo vai ser alimentado por você, ou desconstruído por você também. Daí entra a sabedoria do casal, a sabedoria da mulher, a sabedoria do homem, que está no lado oposto dessa situação, de olhar para isso e entender a maturidade disso no relacionamento. De entender aonde que ela consegue conduzir isso numa atitude que vai levar ela a sentir que esse casal, que essa outra pessoa, ela realmente se restituiu e não está mais no erro. Então, esses dias atrás, teve uma coisa bem... Vou só para fechar aqui, não vou tomar muito tempo. Tô aqui quase... Você tá querendo me pegar, né? Você tá igual pregador, assim, ó. Já tô terminando. Tô terminando. Já tô terminando. Não tô nada ainda. Mas isso vai dar o assunto de um outro tema, viu? Mas é essa questão do se arrepender, confessar e restituição. Olha o que aconteceu. Eu já contei isso em algumas situações aí. Eu fiz algo que eu não deveria, né? Era mais financeiro, vamos dizer assim, uma compra desnecessária. Só que era algo que eu não precisava, né? Então, assim, você vai lá, compra na impulsividade, não sei o quê, no seu emocional lá, nas suas coisas, enfim. A gente comete deslizes
Só que aquilo ia desencadear outras coisas na minha família. Eu precisei me arrepender genuinamente. Eu precisei confessar ao meu marido, eu nunca tinha feito isso na minha vida, tô abrindo isso em público. Eu precisei falar para ele que às vezes isso me motivava a tal coisa. Eu fui abrindo o jogo com ele e mais, eu restituí o que aconteceu. Eu vou corrigir o que eu fiz. E fui corrigir com as dores que eu tive que corrigir. Fui atrás, baixei meu ego, meu orgulho e corrigi o meu erro. Então, isso é uma coisa que a todo momento a vida vai te colocar. Não é o fato de você descobrir um adultério, mas é o fato de várias consequências das tuas pequenas ações do dia a dia. Então, o fato do perdão entrar é entender que você é humano, que é outra pessoa humana, e que você precisa entender que as falhas vão acontecer, mas o você está disposto a realmente ser lapidado nisso? Daí você falou, você tem as suas ovelhas. Eu tenho as diamantes aqui que são lapidados em cada processo. Nós sofremos essa lapidação, só que isso nos dá um valor ainda maior, ainda mais inestimável. Pronto, agora concluí, vou deixar você concluir para a gente Não, fechar. não, você falou um negócio aí que me deu um... Então, para a gente concluir, agora concluindo mesmo, olha que coisa bacana, olha, que a Maria Galvão falou. Eu passei 19 anos separada, depois de 17 anos meu esposo resolveu se divorciar. Mas Deus não deixou, voltamos um para o outro e já faz 18 anos que voltamos. É uma história longa. Como diz a Márcia, uau. Alguém também tinha falado algo aqui. A Judite. Pastor, quando você pede perdão e a outra pessoa não te perdoa, Judite, não há o que fazer. Não há o que fazer. A falta do perdão é uma das consequências que carrega no coração aquele que errou. Eu cometi erros, Judite, na minha vida, e existem pessoas hoje que me odeiam, me detestam, não me perdoam. O que eu posso fazer? Nada, além de sentir dor por isso. É uma pena que eu não tenha como reverter isso. É algo que eu preciso carregar. O quê? A existência de pessoas que me odeiam, me detestam e não me perdoam. Ponto. A existência de pessoas que talvez nunca mais me vejam como pastor. Ponto. O que eu vou fazer, Judite? Nada. E se no processo de cura eu não tenho uma ligação e uma consciência em paz com o Deus que cura, perdoa e restaura, eu vivo um louco, um desesperado. Arrasto corrente. Eu não posso fazer nada, nem você. Então, se não te perdoou, Judite, entenda. Primeiro, a culpa é sua. Você deu mole. Mas você vai morrer por causa disso? Não. Entrega para Deus. Aquilo que você pode fazer, faça com todas as suas forças. Aquilo que está para além das suas forças, entregue para Deus. Ele faz por você. Sou divorciada, pastor. Posso casar novamente? Não é o ideal, mas pode. Deus não vai te condenar ao divórcio ou à solidão uma vida inteira porque um primeiro casamento não deu certo. Não diga para ele que o pastor Luciano está dizendo que é tudo válido, tudo permitido. Não é isso que eu disse. Eu estou te dizendo aqui de maneira muito rasa é que eu não creio que Deus vai te condenar à solidão porque um primeiro casamento não deu certo. E é isso. Se eu for falar aqui, a gente não sai daqui hoje, tá bom? Alguém escreveu uau, mas é isso, uau. Vai ficar gravada a live? Quero assistir de novo. Vai. Gente, vocês que estão aqui, para eu terminar, estou 11 minutos atrasado com uma paciente minha. A Márcia Yotoshi. Yoshitoshi. Yoshitoshi. Ela tem um projeto lindo sobre restauração de casamentos. Ela teve o dela restaurado. Hoje esse é o ministério dela. E você que me segue, segue a Márcia também. Vai lá, aperta um botãozinho lá que eu não sei qual é, seguir. Você clica lá e segue a Márcia. Tem um monte de gente aqui dizendo, pastor, você não está fazendo mais live? Não, estou, gente. Só que essas últimas semanas foi difícil. Eu tive que ir no Rio buscar carro, voltei, tive que levar na oficina para fazer outra coisa. Eu vou ter que viajar agora na quinta-feira. Então, assim, tem um monte de gente querendo fazer live comigo por causa de setembro e eu não estou conseguindo a agenda. Mas assim que passar, não sei se essa semana que vem a outra, as lives voltam. E hoje à noite, eu estou com uma live, deixa eu fazer meu comercial, Márcia.
Hoje, entre 9 e 10 horas, eu estou com uma live aqui de perguntas e respostas. Você que está com a gente aqui, pode vir. Separa as suas perguntas que a gente não respondeu aqui e pergunta na minha live, que vai ser uma alegria tentar responder você. Mas não esquece de seguir a Márcia Yoshitoshi. Muito bem. E o seu casamento, ele tem muito a ganhar com o conteúdo da minha amiga. Tá bom? Obrigada, pastor. Obrigado pela presença, obrigado mais uma vez aqui abrir junto comigo esse encontro. E para quem também está vindo aqui dos meus e quer seguir o pastor, gente, não tem nem o que falar, né? Isso não aí. tem nem o que falar, porque ele já diz tudo. Ele já diz tudo. Faça sobre pais e filhos separados. Vamos fazer, tá? Márcia, me convide mais. Você não me dá moral, você me convida pouco. Você me joga na lata de lixo da sua existência, na latrina da sua vida. Nossa. E aí, quando a gente faz, o povo fica pedindo mais aqui. Então, gente, é culpa da Márcia, que não me chama mais para fazer outras lives, viu? Cobrem ela. Sigam e cobrem. Eu vou te confiscar para esse projeto aí, porque todas as famílias estão precisando de nós, né? Então, a gente vai ter que bater um ponto aí, eu e você, para a gente poder começar a organizar esse conteúdo e entregar para as pessoas, para essas pessoas... Também acho, viu? Também acho. Sobre isso. Obrigada por vocês. Um beijo para você. Deixa eu ver se vai fazer coração. Peraí. Cadê? Fez. Olha lá. Viu? Deus abençoe. Até. Tchau.